Para Kardec, quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Hoje é dia de arte espírita e junto ao meu amigo, músico e compositor José Henrique Martiniano, a gente recebe Oceano Vieira de Melo, cineasta, jornalista, produtor cultural e palestrante sobre arte cinematográfica e espiritismo e espírita há 40 anos. Ele se engajou no movimento em 2003, já produziu e dirigiu 12 filmes espíritas, entre eles E a Vida Continua, Eurípides Barçanufo, Educador e Médium, Luz da Escola e Humberto de Campos, O Imortal da Boa Nova, enfim, fundou, dirigiu, produziu, está hoje com a rádio, né, emanuel.com.br. Seja muito bem-vindo, Oceano, aqui ao Esferas da Vida pela primeira vez. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado, José Henrique. É uma honra de estar com vocês no Esfera da Vida. Já tinha ouvido falar, já tinha até assistido vocês, né, aqui de São Paulo. E para mim é uma grande honra estar aqui. Eu agradeço essa caridade que estão fazendo comigo. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua atenção aqui com a gente pelo Esferas da Vida. Eu dei boas-vindas para o Oceano e agora eu vou dar boas-vindas para ele, Zé Henrique Martiniano. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esferas da Vida. É um prazer estar aqui, sempre dando alguma contribuição aí na arte, né? Claro. E o Oceano é um dos meus fãs. Eu tenho, Oceano, eu sou um dos grandes consumidores dos seus DVDs. Eu tenho grande parte deles. Minha coleção própria. E, Oceano, a gente vai falar aqui de arte espírita. E eu acredito que a primeira pergunta que a gente possa vir a fazer, você que é engajado, né, já trabalhou, dirigiu mais de 12 aí filmes espíritas, qual que é o propósito da arte espírita e por que é tão importante a divulgação da doutrina espírita por meio da arte? Priscila, no Allan Kardec, no Obras Póstumas, ele deixou escrito que a arte seria usada para divulgar as ideias espíritas. Pouco mais depois, Leon Denis, no livro O Espiritismo e a Arte, toca no mesmo assunto. Mas o que foi no caso do audiovisual, né, a arte espírita através do audiovisual, é uma mensagem que está contida no livro Emmanuel, que é o primeiro livro que o benfeitor espiritual de Chico Xavier escreveu ainda nos anos 30, mais precisamente no ano de 1938, 39. O livro chama-se Emmanuel, que é ele explicando para os leitores qual era a missão dele. E numa parte desse livro, ele diz que os espíritos usariam de todos os meios para divulgar o novo cristianismo, o cristianismo redivivo, através da palavra, através da música, através do teatro. E uma coisa que me deixou assim muito feliz, o filme que ensina e moraliza. Não é aquela moral que a gente está acostumado, é uma moral mais ampla, né? Que o ser humano tem que ter para se educar na arte, utilizando-se a arte, né? As ideias espíritas. Então ele fala, ele é bem claro. E o cinema só tinha 10 anos que estava falando, porque até 1927 o cinema era mudo. 10 anos depois, o Emmanuel deixa grafado isso, com todas as letras, atacaremos com o filme que ensina e moraliza. E eu, quando li isso há uns 20 anos atrás, fiquei realmente com na memória essa frase. E mais recentemente, eu fiz uma pesquisa, né, pesquisamos em várias obras, e chegamos à conclusão que
eles agiram, realmente o Emmanuel, eles utilizaram-se de vários diretores da sétima arte no século XX, que é o primeiro século do cinema, não é? Da sétima arte, para fazer filmes que estavam na codificação, que está nos evangelhos, né? São cenas que estão nos evangelhos, sendo eles, a maioria deles, ninguém entende de espiritismo, quer dizer, são os espíritos do Senhor, os espíritos superiores, né? Dando ali, ajudando a humanidade a se aculturar espiritualmente. Então, aí eu me engajei e saí a pesquisar. E quando você se envolve com um filme espírita, espiritualista, que de alguma forma leva a mensagem que nós somos espíritos imortais, e é uma mensagem, abre uma perspectiva de vida de fato eterna e de uma vida em evolução, né? Que nós estamos aqui por algo maior. Isso te motiva? O que te motivou? Por que você se envolveu com essa arte espiritualista e espírita? Olha, a partir do momento que eu me engajei na doutrina em 2003, eu saí a pesquisar, né? Então, eu já tinha um lado, vamos dizer assim, religioso, né? Eu sempre fui uma pessoa religiosa, contida, não do religiosismo, né? Mas contida, com estudo, não uma coisa fanatizada. Sim. Então, o que acontecia? Eu ouvi uma música quando era adolescente e essa música me tocava muito, né? Música da adolescência, você está ali começando a colher e aperfeiçoar seus sentimentos, né? Na adolescência acontece com todos nós isso. Sim. Então, eu assisti um filme do neorrealismo, por exemplo, italiano, eu me emocionava muito com Visconti, até mesmo com Fellini, né? O grande mentiroso do cinema, mas um gênio. Então, o cinema e a música sempre esteve presente. A partir do momento que eu comecei a estudar o espiritismo, em 1975, 76, depois de eu ter visto Chico Xavier no Pinga Fogo, em 1971, aí eu fui ampliando esse conhecimento, ao mesmo tempo o sentimento. Então eu tinha ali o cinema, eu tinha a música e tinha o espiritismo, onde eu me aculturei e não me arrependo até hoje. Inclusive, queria fazer um parênteses, o Pinga Fogo, que o Oceano disse que conheceu o Chico através do Pinga Fogo, foi resgatado pelo Oceano, porque a TV Tupi foi extinta e tal. Isso, Oceano, você pode contar isso pra gente? Isso estava meio abandonado lá, quase que foi deteriorado, né? Aquelas fitas de... Sim, antigamente. As filmagens em sistema analógico. E o Oceano pegou essas fitas e restaurou e digitalizou para que a gente tenha isso ainda hoje, né? Na realidade, nós, junto com o repórter Saulo Gomes, que foi ele que levou o Chico ao Pinga Fogo, e eu entrei, quando eu me engajei, vamos dizer assim, na doutrina, nós começamos a ver tudo que tinha relacionado à doutrina espírita. E um dos primeiros arquivos, um dos primeiros programas que a gente foi atrás foi o Pinga Fogo. Porque o Pinga Fogo, existe o Pinga Fogo, existe espiritismo antes e depois do Pinga Fogo. Então ele mudou a cabeça de muitas pessoas, mudou a cabeça para o bem, para a paz, para a fraternidade. O Brasil começou a entender o que era espiritismo com o Pinga Fogo, porque até então era ignorado, era agredido, né? Não só o espiritismo, como os espíritas também. Então, quando você assiste o Pinga Fogo, você leva um banho de cultura espiritual, com todo respeito às outras religiões, né? O Chico ali dando as pessoas vendo realmente o que era o maior representante na Terra
do espiritismo do século XX foi Chico Xavier, e que ficará durante os próximos milênios, né? Com sua obra, com seu jeito de ser. Então, Pinga Fogo, nós não restauramos, nós resgatamos e lançamos em DVD, que era para as pessoas tomarem conhecimento, até então com a nova mídia, né? Porque hoje está na internet, nós colocamos na internet, as pessoas podem assistir o Pinga Fogo, o de julho, 28 de julho de 1971, e o de 20 de dezembro, também de 1971. Então, são há cerca de 4h30 de o Espiritismo Rede Vivo, onde 4, 5 jornalistas tentando desmascarar o Chico, mas eles saíram dali contrariados, né? E depois eu entrevistei 4, 5 jornalistas que entrevistaram o Chico no Pinga Fogo, e eles gravaram comigo, isso eu tenho isso gravado, que mudou a vida deles a partir do momento que eles entrevistaram o Chico Xavier no Pinga Fogo, para as pessoas terem uma ideia do que é o Pinga Fogo. E viu, Priscila, interessante que o Chico, em algumas respostas do Pinga Fogo, ele falava assim: o espírito de Emmanuel, que está aqui ao meu lado, está dizendo, e respondia, né? Muito interessante, né? Não, o Pinga Fogo realmente foi, de fato, o antes e depois do Pinga Fogo para o espiritismo mesmo, como você não falou. E a gente, já que a gente está falando do Chico Xavier, a gente chegou no nosso momento Chico Xavier, porque todo o primeiro bloco aqui no Esferas da Vida tem um momento Chico Xavier. E o momento Chico Xavier de hoje, a gente vai, né, escutar a canção Cecília, que é de uma letra mediúnica do livro Os Mensageiros, né, pelo espírito André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, música de Gerson Sestini, né? Então vocês, nossos telespectadores queridos, aproveitem este momento, esta belíssima música, para vibrar junto à espiritualidade maior. Então aumentem a TV, relaxem e sintam, né, a beleza da arte espírita, que no próximo bloco o Oceano vai explicar para a gente direitinho sobre essa música. Vamos agora primeiramente escutar.
Tudo na minha cozinha é feito com muito amor. Por isso, o milho é predileta, o ketchup é predileta, a goiabada é predileta. E o molho de tomate? Opa! É predileta. Opa! Tá vendo? A gente sabe quando é feito com amor. É do coração, é predileta. Porta Joia Lingerie. E nós estamos aqui hoje apresentando para vocês a coleção de inverno. Bastante na linha de soft, que o inverno está mais rigoroso esse ano, prometendo. Muita malharia de algodão, o PV, que é o poliéster com viscose, e a viscolaicra, que é aquele conforto puro que todo mundo ama. Depois que você veste uma vez, você fica realmente cliente. Ficamos refém desse tecido maravilhoso. E gostaria que você viesse aqui até a loja, desse uma olhadinha na coleção, pode provar. Nós estamos atendendo com todo cuidado, que agora o momento pede, né? Por conta da Covid, mas estamos nos precavendo. Passe para cá. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Olá, sou Alexandre Borsari, diretor da Borsari Imóveis, tradicional imobiliária de Araraquara, e venho fazer um convite para você. Estamos vivendo um momento do setor imobiliário ímpar e queremos ajudar a você a realizar o seu sonho com excelentes oportunidades. Casas nos melhores bairros da cidade, apartamentos de todos os tipos, tamanhos e localizações, lotes e casas em condomínio, temos ótimas opções e ainda os melhores lançamentos da cidade e condições inacreditáveis. Quer saber mais? Fale com nossa equipe de corretores, acesse o site borsarimóveis.com.br e as nossas redes sociais. Comprar, vender e alugar, vem para Borsari Imóveis. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu e o músico e compositor Zé Henrique Martiniano recebemos o cineasta, jornalista, produtor cultural e palestrante sobre arte cinematográfica e espiritismo, Oceano Vieira de Melo. E a gente passou no finalzinho deste primeiro bloco a canção Cecília. Oceano, explica pra gente como é que foi produzida essa canção. A gente viu que foi no Teatro Municipal de São Paulo. Como é que foi isso? Eu estava em Uberaba, Priscila, há cerca de 6 anos atrás, e uma amiga de Chico Xavier, que também eu conheço, né, a senhora Ieda Hungria, de Niterói, ela me entregou uma fita como essa daqui. Essa é uma fita, para os mais jovens, é uma fita cassete, Sim. que a gente usava muito nos anos 70, até 80, né, usamos, é uma fita que passou rápido pela tecnologia, e que ela havia sido gravada no início dos anos 70 por um professor de biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Gerson Sistini, e que essa fita continha 16 músicas baseadas na obra de Chico Xavier. Eu arregalei os olhos, trouxe a fita para São Paulo. Quando eu ouvi a fita, eu percebi que na obra de Chico Xavier também tinha música clássica. Olha. Ou seja, as poesias dos livros de Chico, do André Luiz e do Emanuel, continha poesias que haviam sido gravadas sob inspiração clássica, no mesmo estilo dos poetas alemães, quando Franz Schubert, Brahms, Schumann, eles fizeram muitas adaptações
dos famosos líderes, das poesias dos famosos líderes, quer dizer, canção. Né? Ave Maria de Schubert é uma canção, né? O Serenata de Schubert. Eu percebi que tínhamos ali na obra de Chico Xavier música clássica. Até então, nos Mensageiros que vocês acabaram de assistir, nós não tinha partitura. O Gerson Sistini sentava em frente ao piano, lia a poesia no próprio livro e ali vinha a música. Então, a música que vocês assistiram é uma inspiração mediúnica. Quando eu soube disso, eu fui procurar o Gerson, até porque ele já está com mais de 80 anos, e ele falou, me contou toda a história. Nós mandamos a fita digitalizamos, é uma fita analógica, digitalizamos e contratamos um musicólogo para ouvir a fita, né, a gravação, e passar a partitura. Diante disso, houve um evento aqui em São Paulo, no qual nós somos convidados para ajudar na produção do evento, e foi a oportunidade da gente fazer 3 partituras, duas do Emanuel e essa do André Luiz. Olha, então, ficou muito bonita a canção. Nessa homenagem a Allan Kardec, a Herculano Pires, a Chico Xavier, no Teatro Municipal de São Paulo, que o estilo para a música clássica, né? Então, nós gravamos, inclusive uma gravação não perfeita, porque não é de estúdio, a gente não tinha aparelhagem para gravar, engenheiro de som, essas coisas, mas nós tínhamos um bom gravador e conseguimos gravar, filmar, e ali nós tínhamos... E o interessante, Priscila e José, os artistas foram contratados, são artistas do Teatro Municipal, eles não são espíritas, e acharam extraordinariamente a música bela, a letra bela, né? Então, nós acompanhamos o ensaio, depois no Teatro Municipal, diante de 1.400 pessoas, que é o que vocês acabaram de assistir, a canção de Cecília, que tem um conteúdo no livro Os Mensageiros. Muito, muito bonita, Oceano, muito linda. Olha, emocionante. Eu fico emocionada quando eu ouço todas as músicas que o Zé fez, também, né, de psicografia de Chico Xavier. Essa, quando você mandou aqui pra gente, pra produção, eu fiquei encantada. Realmente é tocante a letra, enfim, a música. Muito linda. E você separou 2 trechos de 2 filmes que você dirigiu, né? Que na realidade produziu, né? A Versátil Filmes. Não, deixa eu explicar. Esses 2 trechos nós lançamos, um deles nós lançamos em DVD, que é o Fanny e o Alexander, né? Que eu considero um dos filmes aliás, eu considero não. Os críticos de cinema consideram o Ingmar Bergman principal diretor do cinema no século XX. Olha. Ele era agnóstico, era uma pessoa... Depois eu dei uma entrevista dele onde ele fala as coisas espirituais que ele passou, mesmo sendo uma pessoa agnóstica. Olha. Mas o Fanny, o Alexander, é a obra-prima do senhor Ingmar Bergman, que daqui a 300, 400 anos, assim como a gente hoje lembra de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, na época da Renascença, da arte da Renascença, na arte do cinema, o Leonardo da Vinci da nossa era é o Ingmar Bergman. E ele faz uma vida, um filme, a obra-prima dele, baseada na vida dele, na infância dele. Olha. Aí, quando você assiste, é um filme espírita, cumprindo ou seja, e eu não posso deixar de lembrar que é cumprindo aquela frase de Emmanuel, ou seja, que eles usariam para divulgar as ideias espíritas cristãs, trazer o novo cristianismo através da doutrina espírita, utilizando do filme que ensina e moraliza. Esse filme é um filme espírita, sem saber o diretor, ao menos que nós espíritas existimos.
Olha que maravilha. Vamos passar esse trecho desse filme. É Fanny e Alexander, é isso? E Alexander. Vamos passar agora para vocês um trechinho, para vocês também entenderem que filme é esse. Hela livet levde jag med er barn och Emily. Döden gör ingen skillnad. Vad är det, Alexander? Varför kan du inte gå till Gud och säga att han måste slå ihjäl biskopen? Eller är det så att Gud skiter i dig? Att han skiter i oss allihop? Har du överhuvudtaget sett Gud där på andra sidan? Du måste vara rädd om människor, Alexander. Du är en snäll pojke, Oskar. Jag sörjde förfärligt när du gick bort. Det var en underlig roll. Oskar, min kära gosse. Ja, mamma. Du är ledsen. Jag oroar mig. Du oroar dig för barnen. Ja. Olha lá que cena emblemática, Oceano. Explica pra gente essa cena. A gente estava aqui nos bastidores entendendo a cena com você, que a gente ainda não assistiu esse filme, né, Zé? E com certeza alguns dos nossos telespectadores também não. Conta um pouquinho da sinopse desse filme. Quem são esses personagens? O Fanny Alexander é a obra-prima do maior diretor do cinema do século XX, o primeiro século da sétima arte. Eu creio que daqui a 300, 400 anos, quando se falar de filme dos diretores do primeiro século, nós vamos comparar, fazer uma comparação. É como se hoje nós falarmos de Leonardo da Vinci e de Michelangelo. Ingmar Bergman, o diretor desse filme, ele fez o Fanny e o Alexander baseado nele mesmo, na infância dele. E é o último filme que ele fez, né? Ele fez mais de 42 filmes dos anos, início dos anos 40 até 82, esse filme é de 1982. E esse filme, na minha opinião, é um filme espírita e que extrapola o nosso conhecimento a partir da história extraordinária. Ele era médium, né? Quer dizer, aparece aquela cena onde aparece o espírito conversando com o filho que está encarnado, e o filho está revoltado porque a mãe dele casou com um bispo da igreja anglicana. E ele descobre, né? Ele descobre que o menino, que é o Ingmar Bergman, tinha mediunidade, e descobre que quem matou a mãe, a esposa do bispo, foi o bispo. Só que ele casa com a mãe do menino. E o espírito, que é o pai dele, que havia morrido, ele aparece para o menino conversa com ele, né? Até pede questiona ali se ele tinha visto Deus do outro lado, tal. O menino está revoltado porque começou a apanhar depois da morte do pai, que o pai vai para o mundo espiritual. Esse mesmo espírito aparece para a mãe dele, a avó do menino. A avó também é médium, e aí ela começa um diálogo, pensando que ele estava triste por um motivo, mas o motivo eram as crianças que estavam sendo castigadas pelo bispo. É um filme extraordinário. Esse filme foi feito para a televisão sueca. Ele dura mais de 230, 240 minutos, é como fosse uma minissérie, mas por ser de Ingmar Bergman, o maior diretor da história do cinema, foi feita uma edição para cinema. Então, o exibidor e o distribuidor, o filme tem que ser no máximo 120 minutos, 140. Então, eles fizeram uma edição mais curta, mas nós descobrimos a edição completa que passou na TV sueca, onde
extrapola. Todo filme é um filme espírita, sem saber eles que existe espiritismo. Olha lá, sem saber, o filho falando com o pai que já tinha morrido, a mãe falando com o filho que já tinha morrido. Um filme extremamente espírita que mostra, né, essa ligação, essa comunicação entre os dois mundos, não é? E você quer falar alguma coisa, Oceano, Zé? eu queria perguntar, onde que a gente acha isso para comprar, esse filme? Olha, eu sou obrigado a falar, mas eu creio que existe o Blu-ray, existe o DVD, na Versátil, né? Eu não sei se ainda tem, porque hoje são meus filhos que estão cuidando, mas eu creio que na Amazon, Amazon.com deve encontrar o DVD, o Blu-ray não tem mais, porque a gente lançou só 1000 exemplares na época, mas o DVD eu creio que ainda tem alguma coisa. Não vim aqui com esse objetivo. Tá. Amazon.com.br você deve encontrar. Fanny e Alexander. Luciano, hoje em dia os filmes estão indo tudo para streaming, né? Netflix, esse tipo de mídia. E o DVD ainda tem comércio, ainda você está mandando fabricar filmes em DVD, ou já mudou de formato? Como que está isso? Não, nós continuamos fabricando. Quem compra muitos filmes nossos, que são filmes de arte, são filmes sobre filosofia, sobre ciência, as escolas cinematográficas, todas as escolas cinematográficas, nós lançamos todo mês cerca de 15 filmes em DVD, porque tem pessoas que o DVD a qualidade é melhor, o Blu-ray a qualidade é melhor, entendeu? Do que é o streaming. O streaming você tem uma qualidade. O Blu-ray não, o Blu-ray é outra coisa, você pode exibir no cinema o Blu-ray. Então existe várias comunidades de colecionadores de filmes em mídia física. Então o DVD e o Blu-ray são mídias físicas. Você tem extras, tem outras. Esse aqui, por exemplo. Aqui a televisão nunca vai exibir isso, porque ele tem aqui 508 minutos. Entre os extras e o filme, são 508 minutos de deleite da sétima arte. Olha lá que maravilha, a gente vai deixar o próximo filme que o Oceano separou aqui pra gente, a gente vai passar no terceiro bloco, porque agora no finalzinho desse segundo bloco eu vou falar para vocês do Instituto Eurípides. O Instituto continua sempre com as inscrições abertas para o apadrinhamento das crianças. É a chance de você fazer o bem e ajudar uma criança, possibilitando que ela se alimente todos os dias, estude, participe de oficinas e tenha acompanhamento psicológico. O valor é muito acessível, são R$20 por mês, menos de R$1 por dia. Eu posso ajudar, você pode ajudar. Por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, muitos de nós podemos ajudar. Então, acesse institutoeuripides.colabore.org/apadrinhamento 2021. Seu apadrinhamento salva um futuro, salva uma vida. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais arte espírita aqui para vocês com o Oceano Vieira de Mello. Fale Bem, com a fonoaudióloga Laís Roncalli. Olá, eu sou Laís Roncalli, fonoaudióloga, e essa semana eu venho te fazer 2 perguntinhas. Tá difícil para engolir? Eu tenho engasgado com facilidade? Pois é, pode ser disfagia. E o que é a disfagia? A disfagia é uma dificuldade de engolir os alimentos, os líquidos e até a própria saliva. E ela pode acometer desde bebê a idoso. A disfagia, o problema dela é que ela pode levar à desnutrição, à desidratação, à pneumonia aspirativa e até à morte. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a dica para engolir bem? Dê preferência a lugares tranquilos, concentre-se durante a alimentação, evite conversar durante a alimentação com o alimento na boca, mastigue bem os alimentos, nunca coma deitado, sempre esteja de forma ereta para favorecer a movimentação laríngea
E se tiver com algum problema na prótese dentária, aftas na boca, dê preferência a alimentos macios ou pastosos para se alimentar. Ficou com alguma dúvida? Se você estiver precisando de mais dicas, vem para cá ou até a próxima semana com novas dicas. Ajudar as pessoas a terem mais saúde, equilíbrio e bem-estar. Essa é a razão de existência da Viva. Tem natação para bebês e infantil, raia livre para adultos, hidroginástica, hidroterapia, piscina com teto retrátil, circuito funcional, cross viva, jump, ritmos, flashback, K-pop, dance kids, pilates estúdio, clínica de massoterapia e nutrição, além de buffet aquático, o único do Brasil, e o projeto social Viva a Diferença. Na Viva, você encontra atividades do bebê ao vovô, tudo de forma humanizada, com profissionais especializados e muito amor. Dicas Que Doçura. Dica Que Doçura para vocês, e a dica de hoje é sobre os bolos naturais. É isso mesmo, a Que Doçura tem bolo para café da manhã, para o lanche da tarde, para o cafezinho da noite. Olha, são vários sabores fubá, limão, maçã, laranja. Você e sua família merecem este momento especial daquele cafezinho com bolo delicioso de qualidade sempre. Que Doçura, prazer em pedaços. Há mais de 12 anos, a Harmonia Utilidades oferece para sua casa uma variedade de produtos para utilidades domésticas e gerais, decoração e presentes, papelaria, informática, produtos e acessórios para piscina, jardinagem, ferramentaria, construção, hidráulica, elétrica e ferragens. E o mais importante, todos os nossos funcionários são treinados para atender a real necessidade dos nossos clientes. Nós estamos aqui para ouvi-los e indicar a melhor opção de produto e serviço com o melhor preço. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Rua Henrique Lupo, 1497, Vila Harmonia, Araraquara. Acesse harmoniautilidades.com.br ou ligue 16 3214 1905. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu e o músico e compositor e amigo Zé Henrique Martiniano, a gente recebe o cineasta, jornalista, produtor cultural e palestrante sobre arte cinematográfica e espiritismo, Oceano Vieira de Melo. Olha, a gente está aprendendo muito aqui sobre arte espírita. Nesse comecinho desse bloco eu conto para vocês um pouquinho da Casa Editora Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel e Matão. Continua com o jornal Clarim, a revista internacional de espiritismo, com publicações mensais atuais, pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita. Então, se você busca entender mais, entender melhor, estudar, entre no site da Editora Clarim, no Facebook, no Instagram. Eles sempre colocam as novidades, tem sempre muitas novidades. Além da revista e do jornal, tem as edições, tem os livros. Então, você que quer estudar a doutrina espírita, tá aí uma super indicação, que é a Editora Clarim. Combinado? E a gente volta aqui com o Oceano, com o Zé Henrique. E eu já vou passar aqui, Oceano, o trecho daquele segundo filme que você separou aqui para o Esferas da Vida, especialmente para o Esferas, que é uma cena do filme Sonhos, direção de Akira Kurosawa. E a gente foi feito em 1990, né, no Japão. Enfim, a gente vai passar e logo depois desse trecho o Oceano já explica para vocês sobre esse filme. Olha que bonito, que curioso que é.
正体ただいま帰りました。全員以上です。聞いてくれ。お前たちの気持ちはよーくわかる。しかし第三小隊は全滅した。お前たちは全員戦死したのだ。すまん。Que marcante que é essa cena, hein, Oceano? Conta pra gente. Todo mundo ali estava morto, é isso? É isso. O filme Sonhos é uma obra-prima do maior diretor da Ásia, Akira Kurosawa. É considerado um dos grandes diretores da história do cinema, né? Ele fez o Han, ele fez Trono Manchado de Sangue, tem uma filmografia extensa, e ele teve vários sonhos, anotava esses sonhos, né? E contou no encontro com Steven Spielberg e com George Lucas, grandes diretores americanos, eles produziram esse filme para o Akira Kurosawa. Todo filme é um filme mostrando cenas espíritas ou espiritualistas, e essa cena do exército que vem encontrar com seu comandante e que ele foi todo dizimado, como vocês acabaram de assistir, e o comandante, né, eles achavam que não tinham morrido. Isso é espiritismo puro. Então, esses grandes diretores fazendo filmes com cenas espíritas sem saberem que estavam fazendo um filme sobre espiritualidade. Para eles, isso é um simples sonho. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque já havia previsto, né, que o espiritismo seria divulgado pela sétima arte, pela arte espírita. E o que é mais importante para nós, cinéfilos, é que esses diretores, esses produtores, estavam fazendo filme espírita sem saberem que estavam produzindo um filme que está na codificação kardeciana, que está na obra de Chico Xavier, né? Então, isso é muito importante como cultura espírita. Isso mostra, mais uma vez, da importância de se utilizar a arte para divulgar as ideias espíritas. Oceano, você que é um cineasta, trabalha com a divulgação do espiritismo, né, com a arte. É difícil encontrar patrocinador ou apoiador financeiro para esse tipo de projeto? É difícil, mas não impossível. Depende muito que você não use muito de proselitismo, você conte a história, né? O Nosso Lar, por exemplo, não foi difícil encontrar o montante de dinheiro que precisava para fazer o Nosso Lar. A mesma coisa do filme de Chico. Quando você utiliza-se da escola cinematográfica, uma coisa séria que vai levar para o cinema, você precisa fazer muito bem feito. Então não pode ser apenas uma filmagem. Gasta-se muito dinheiro, envolve muitas pessoas. Então um filme, para ser feito, ele demora no mínimo 5 anos. A partir do roteiro, a pré-produção, a produção e o pós-produção, são 5 anos que se leva. E isso custa muito dinheiro. O diretor, o produtor não pode fazer mais nada durante esse período. Então, o filme tem que ter sempre ajuda do governo. É a nossa cultura. Por isso que há necessidade de você encontrar pessoas abonadas que podem apoiar. E se for espírita, apoiar o filme com a temática espírita. Apoiar os diretores, mesmo não sendo espírita, apoiar os diretores
que podem ajudar a fazer filmes mostrando a beleza que é a doutrina espírita. E as leis de incentivos culturais, no caso do cinema, música, teatro, é o caminho mesmo ou existe alguma barreira que impede essa prática? Veja bem, existe uma quantidade enorme de pessoas querendo produzir filmes. Existe uma comissão, existia agora de 2018 para cá, houve um problema, né? A entidade chamada Ancine, Agência Nacional de Cinema, ela mudou 100%. Então, os cineastas brasileiros, nossos intelectuais, cineastas, eles praticamente estão zerados, pararam de fazer filme, né? E tem lá dinheiro para fazer filme. Então, isso há necessidade de se investir no cinema, porque o cinema ele chega a milhões de pessoas, principalmente agora, Priscila e Henrique, que Sim. O filme é exibido não só no cinema, mas no streaming, na internet. Nós fizemos um filme há 15 anos, 16 anos atrás, Eurípides Barçanufo, educador e médio. Esse filme, recentemente, eu coloquei ele no site da FEB, no YouTube da FEB, dia 1º de maio. Hoje é dia 20, nós estamos gravando esse programa no dia 20, e 106 mil pessoas assistiram o filme. Olha que beleza. Que beleza. Está lá. Eu já tinha lançado em DVD, nós já tínhamos exibido na TV por assinatura, né? No meu site, no meu YouTube, né? Já tinha sido visto por mais de 40 mil pessoas, mas no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, a centenária Federação Espírita Brasileira, em menos de 20 dias, já foram mais de 100, são 106. Eu dei uma olhada agora há pouco tempo, tinha 106 mil pessoas que tinham assistido o filme. Que bênção. Viu, Priscila, fazendo um parênteses a isso que o Oceano está falando, eu assisti uma entrevista com o João Rabelo, que é um diretor da FEB, que cuida dessa parte de filmes e tal. Ele disse que o best-seller do Chico, que é o Nosso Lar, que é o livro mais vendido, ele, em 10 anos, ele vendeu 2 milhões de cópias. Em 10 anos. O filme Nosso Lar, em um final de semana de lançamento, teve 2,5 milhões de pessoas assistindo. Então, para ter uma ideia do alcance, né? Sim, um alcance muito maior, né? Não que só 2 milhões de pessoas leram os livros, porque os livros também repassam, né? Vai. Mas mesmo assim tem um alcance muito grande o cinema, né? E, Oceano, assistindo tantos filmes, né? Tantos filmes espíritas, espiritualistas, né? O que você encontra e o que você pode passar aqui pra gente de aprendizado, que é trabalhar com a arte espírita? Olha, é uma coisa extraordinariamente satisfatória, né, de quem faz cinema. Principalmente, eu creio que eu vim com a tarefa, né? Não é missão porque eu não sou missionário, mas eu vim com a tarefa de fazer documentários. Nós fizemos somente um filme, ficção, como a cinematografia considera, né? Que é o E a Vida Continua, é um filme de ficção. E trabalhamos durante mais de 5 anos, porque a gente tinha que esperar o Lima Duarte se desvincular de um outro filme e de uma novela. Então, o filme demorou mais de 5 anos para ser feito. Mas a minha praia é o documentário. Eu consigo fazer um documentário com mais facilidade pelo fato de eu dirigir mais pelo lado jornalístico. Então, o Eurípides Barçanufo, a questão do, por exemplo, Humberto de Campos, né? O próprio Sim. Chico Xavier, Divaldo Franco, nós fizemos documentários. Então, é só ter conhecimento. O conhecimento faz com que você desenvolva um bom roteiro, faça pesquisa e não exagere querendo apresentar o biografado. Tem que contar a história de vida dele. Sem exagero, sem excesso de religiosismo, né? Mostrando naturalmente
Tanto é que os nossos documentários passam na TV por assinatura, como se fosse um filme normal. Então, não tem investimento nenhum, é apenas o conhecimento. O investimento é mínimo, né? É apenas trabalho de 4, 5 meses, um pouco mais até, mas sem envolver grandes quantias para fazer um documentário. Olha lá que maravilha! E a gente está finalizando aqui mais um programa sobre arte e espiritismo aqui no Esferas da Vida. E a gente quer finalizar esse programa, Zé, né, com a música Sinfonia, que é a letra do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier, musicada, né, pelo compositor Zé Henrique Martiniano, na voz de Adriana Genari. Então, eu acho que a gente pode agradecer imensamente a você, Oceano. Eu acho que a gente tem que marcar mais programas, porque foi tão rápido, a gente não conseguiu conversar. Essa música eu escolhi em homenagem ao Oceano, que ele é muito fã de Emmanuel, tem inclusive a rádio Emmanuel, né? Sim, a gente na falou. internet. Então, essa música que é de Emmanuel, para homenagear também o Oceano. Se me permite, eu queria finalizar conversando com o telespectador. Claro. Meu amigo, se você ouvir uma música clássica dessa, igual Sinfonia, e não gostar pela primeira vez, volte a ouvir novamente. Porque uma obra como essa, uma obra como a que nós passamos, né, do André Luiz, você precisa afinar-se a sua sensibilidade para poder perceber, para poder entender, se entendeu? Não se ama uma música, não se ama sem ouvir várias vezes. Se você ouvir pela primeira vez e amar, considere-se uma pessoa privilegiada. Mas o bom da música é quando você ouve 4, 5 vezes. É a mesma coisa do filme. Você assiste um filme, não gostei. Assista de novo. Que aí você vai começar a entender e gostar do filme. Que maravilha aqui com a gente hoje, Oceano Vieira de Melo, Zé Henrique Martiniano. É uma honra tê-los com a gente. E a gente finaliza o Esferas da Vida de hoje com essa música belíssima. Vamos mais uma vez aproveitar e contemplar, não é, Zé? Sim. A gente fica por aqui, a gente volta toda quinta-feira.
coração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.